Muito boa noite a todos. É com grande alegria, que vamos dar início agora à nossa 9ª Jornada Espírita de Venceslau Braz. Portanto, estamos hoje dando início a um período de 3 dias, consecutivos, onde teremos então as palestras aqui na nossa Casa Espírita. E hoje contamos com a presença do nosso irmão Luiz, que estará conosco por fim na palestra de abertura dessa jornada, O irmão Luiz, que é vice-presidente da Federação Espírita do Paraná e assume a presidência da federação a partir de 1º de janeiro já, pelo 3º mandato, junto à Federação Espírita do Paraná. Então, para nós é uma grande alegria e honra, recebê-lo aqui novamente. O irmão Luiz, que tem vindo aí já há vários anos, está conosco aqui no final do ano, proferindo as palestras aqui junto conosco na Jornada Espírita. Então, muito obrigado pela presença novamente, Deus abençoe muito, ficamos muito felizes sempre que o irmão retorna aqui à nossa casa. Vamos fazer a nossa prece inicial, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos neste momento, que possamos ser aí agraciados com as bênçãos celestiais sobre nossas vidas, sobre esta casa espírita, e assim possamos desfrutar nesses minutos que vamos passar aqui juntos, para bem aproveitar então esses momentos para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa elevação espiritual e moral. Vamos neste momento então nos concentrar e elevar a nosso pensamento a Jesus Cristo. Divino Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, modelo e guia da humanidade, estamos aqui reunidos novamente em Seu nome e te rogamos neste momento a Sua santa presença entre nós todos. Embora indignos de pertencer ao número dos vossos servos e trabalhadores, rogamos a vossa misericórdia bendita sobre nós todos e te suplicamos, ó divino amigo, que não nos falte a oportunidade de trabalho junto à vossa vinha de luz,
para que assim possamos, resgatando os nossos débitos passados, edificar o futuro glorioso que nos espera a todos. Obrigado, ó Divino Mestre, porque continuamente tem estado ao nosso lado, velando por nós todos. A esta casa espírita e aos trabalhadores dirigentes espirituais desta casa, agradecemos imensamente pela oportunidade que nos tem dado. E temos aqui continuamente um espaço onde podemos receber as bênçãos salutares do amor divino do Mestre Jesus e os ensinamentos de luz do seu Evangelho magnífico e desta doutrina dos Espíritos, tão reveladora, tão importante, tão consoladora para nós todos. Rogamos a Jesus as bênçãos sobre as nossas atividades nesses 3 dias que decorrerão, que as bênçãos celestiais sejam dirigidas aos palestrantes que aqui se dirigem, deixando seus lares, suas casas, para estarem aqui conosco, nos transmitindo conhecimento, nos transmitindo amor e fraternidade. Obrigado, Senhor Jesus, nos abençoe e ilumine a todos. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. E o nosso irmão Luiz, vem tratar de um tema muito interessante, lei de destruição. É um tema interessante, porque quase a gente não ouve falar a respeito dessa lei. E ela é muito importante também para o nosso conhecimento, para a gente entender o mecanismo das leis divinas. Luiz, fique à vontade então para dar início à palestra. Muito obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Deus, de Jesus, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Esse tema é do capítulo 6 do livro dos Espíritos. Nós iremos, primeiramente, passar uma noção da escala geológica desses 4,5 aproximadamente bilhões de anos do nosso planeta Terra. A aplicação desses princípios geológicos, a datação de rochas e acontecimentos geológicos, permitiu aos cientistas atribuir uma idade às inúmeras transformações ocorridas no nosso planeta e à evolução dos seres vivos. Nós vamos ter, através de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Evolução em 2 Mundos, toda essa história, onde também no livro A Caminho da Luz, Emmanuel coloca que no capítulo 1, que já na formação da Terra, Jesus fez parte de todo o planejamento, e nesse período ele já era um espírito perfeito. Então a gente já tem uma noção da grandeza, de Jesus estando conosco para nos ensinar tantas coisas. Então, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos que nós temos a estrutura da Terra e a idade do nosso planeta Terra. E aí nós vamos ver conhecer um pouquinho da escala do tempo geológico. Nós vamos ter o éon, é um intervalo de tempo mais abrangente na escala do tempo geológico. A era menores, em que se divide os éon. E os períodos, unidades de tempo ainda menores, em que estão divididas eras. Quando é difícil para nós compreendermos 4,5 bilhões de anos, nós estamos acostumados a uma existência de 100 anos, 120 anos, e raras, com algumas exceções, nós ultrapassamos a 110 anos. Então essa é a nossa noção de tempo. Agora, quando nós falamos de milhões de anos, já começa a dificultar. Bilhões aí foge da nossa capacidade de entender. Porque essas transformações, nós, na nossa existência, cada existência nossa aqui na Terra, não temos capacidade de percepção. Só falar de milhões de anos, fugiu a nossa capacidade de percepção, nós não conseguimos acompanhar. Às vezes
pequeno ponto na transformação do nosso planeta leva aí 500 anos, 1000 anos. Então, nós não conseguimos acompanhar nem na primeira, na segunda, nós desencarnamos, voltamos para o plano espiritual, retornamos e não temos essa percepção, não é? Mas é importante nós conhecermos esses períodos, essas eras. E nós estamos vendo aí a formação da Terra há 4.550 milhões de anos atrás. A ausência de qualquer registro geológico na Terra. Nós vamos encontrar aí os primeiros microfósseis, mas no período pré-cambriano. Depois nós temos aí as eras paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. Aí nós vamos encontrar os vários seres que viveram nesses períodos, nessas eras aí, né? Até o presente momento que, olha só onde surgiu o Homo sapiens, o homem. É mais ou menos, o Homo sapiens mais ou menos é de 200 mil anos atrás. Até 10 mil anos atrás, meus irmãos, nós estávamos dando o primeiro passo no sentido da agricultura, de colocarmos uma semente no solo para termos uma colheita futura. 10 mil anos. O homem está nessa escala dos 4 bilhões e 550 milhões de anos, o homem está exatamente bem no finalzinho desses 4,5 bilhões de anos. É muito interessante nós percebemos, porque não temos uma noção dessas transformações que ocorrem no nosso planeta. É um planeta material, mas os seres aqui vivem, desde os seres, os vegetais, os animais e o reino nominal, que surge aí na era cenozoica, do éon fanerozoico, né? No período quaternário surge o Homo sapiens, mais ou menos 200 mil anos atrás. É muito interessante isso, mas nós estamos vendo quanto tempo nós vamos ter a vinda de Jesus há mais ou menos 2000 anos e um pouquinho atrás, onde começamos a aprender algumas coisas no campo da religiosidade, da espiritualidade. Resumindo, então, os intervalos de tempo mais abrangentes designam-se por eras, né? E depois nós temos as eras e os períodos. As extinções, o registro fóssil indica que, em regra, a média de vida das espécies varia de 1 a 10 milhões de anos e as extinções são acontecimentos normais. Então, as espécies, mais ou menos, é esse período, de 1 a 10 milhões de anos. Nós temos, com exceção de alguns seres vivos, como o selacanto, uma classe de peixes. Ele sim ultrapassa as vários tipos de períodos que fazem com que ocorram essas extinções em massa. A extinção é o desaparecimento total de uma espécie ou de um grupo de espécies. Inicia-se uma nova era após uma extinção em massa. Nós vimos ali as várias eras e os vários períodos. Nós estamos no período quaternário. Extinção em massa é o desaparecimento de muitas espécies em simultâneo, num curto intervalo de tempo. E como é que se dão isso, as extinções? Né? Uma noção dessa extinção em massa nós vamos encontrar no período dos répteis, no período pérmico, entre o pérmico e o triássico, né, da era mesozoica, entre a paleozoica e a mesozoica. Nós vamos ter 95% da vida desaparece por completo, 95%.
isso que são quilômetros e quilômetros e quilômetros que o mar avança, né? E aí ocorre esses tipos de extinção. Nós vamos ter a extinção em massa, condições para essas extinções. Alterações climáticas, vulcanismo intenso, né? Por exemplo, alterações climáticas de gelo, pode acontecer aumento do nível das águas e o mar avança, né? As transgressões e regressões de gelo, que estamos falando, movimento dos continentes em função da movimentação das placas tectônicas, impacto de meteoritos e atividades humanas. Um meteorito a determinada grandeza de quilômetros de largura e de comprimento, ele pode causar a extinção da vida na Terra, porque a explosão se torna muito grande e a poeira cobre e não permite a entrada de luz, então perece a vida. Vida do nível médio das águas do mar. E regressões explica-se pela descida do nível médio das águas do mar, né? Que são fenômenos que ocorrem dependendo de condições climáticas, de placas, movimentação das placas tectônicas que provocam os tsunamis da vida, né? E no livro dos Espíritos, nós vamos ver então o capítulo 6, a destruição necessária e abusiva. Vejam que tudo tende a um equilíbrio. Quando nós causamos qualquer desequilíbrio em função das nossas ações no meio ambiente, nós temos repercussões que também não são equilibradas. O efeito provém de uma causa. Se a causa é de desequilíbrio, o efeito também traz desequilíbrio. É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Quando é um processo natural, e nós vamos ver que as espécies, em média, elas perduram de 1 milhão a 10 milhões de anos, dentro de um equilíbrio. Mas, se nós atuarmos, o homem que controla todos os demais seres, está sob a responsabilidade do homem, tudo que ele fizer nesse meio ambiente terá uma repercussão. E nós podemos diminuir esse tempo de destruição e nós vamos ter que conviver com as repercussões dessas destruições. É um exemplo muito tranquilo para nós entendermos. Aqui é uma região agrícola, né? Então nós vamos ver o seguinte: nós temos os fundos de vale, que hoje já não podemos desmatar, temos que manter uma vegetação para cada tantos hectares ou alqueires de terra que nós temos que ter tanto quanto de área verde permanente. Se não temos, nós temos que contratar pela lei de carbono o correspondente em outras áreas, mas nós temos que manter isso. Então, o que acontece? Quem é agricultor vai entender bem isso que eu vou falar. Se, porventura, eu pego uma área que tem uma vegetação densa e corto todas essas árvores, e aí torno aquele solo agricultável, o que vai acontecer? Aquele meio ambiente que ali existia vai ser destruído. Existia ali uma cadeia alimentar equilibrada. Quando eu destruo essa cadeia alimentar equilibrada, o que vai acontecer? Aqueles seres que ali viviam para poder sobreviver, eles vão atacar o quê? A plantação. Aí nós vamos ter a superpopulação de pássaros, de insetos. E às vezes a gente destrói um alqueire de mata virgem que tem uma cadeia alimentar equilibrada para aumentar
um alqueire a mais na produção agrícola. Só que nós vamos gastar para poder, em defensivos, para poder manter aquela cultura que ali nós plantamos, que era... Nós vamos gastar em combate aos excessos de pássaros, em combate aos excessos de insetos e outros, até mesmo de fungos e assim por diante. Defensivos, eu vou economizar em tantas outras coisas que às vezes a gente não percebe. Então, às vezes aumentar e destruir uma área para poder tornar aquela área agricultável, nós vamos gastar muito mais e nosso custo de produção vai aumentar. Então, nós poderíamos manter um certo equilíbrio diminuindo esse custo de produção. Então, a gente vê uma ação que é desequilibrante causa uma reação também desequilibrante. Esse é o grande exemplo, nós vivemos isso na agricultura o tempo inteiro. Então, é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar, dentro do equilíbrio, isso é natural. Pode ver, quando nós temos uma cadeia alimentar que está ali, se nós não mexemos com ela, ela se mantém no equilíbrio. O equilíbrio de insetos, o equilíbrio de répteis, o equilíbrio de pássaros, porque a cadeia alimentar está em insetos. Os pássaros, dependendo do tipo de pássaros, vai controlar os répteis e assim por diante. E se mantém em equilíbrio. Nada nós temos que ver com esse desequilíbrio. As condições climáticas, vejam só, meus irmãos, nós estamos no mês de dezembro, nós estamos tendo um inverno. Curitiba chegou a fazer 12 muito desequilibradas. Então, isso é fruto do quê? Das nossas ações no meio ambiente. Então, a destruição ela é necessária, mas não pode ser abusiva, descontrolada, porque isso causa repercussões antes do tempo. Nós temos que sempre preservar a vida, cuidar, e vai vir naturalmente. Nós vamos envelhecer, vamos chegar numa determinada fase de envelhecimento, não temos mais estrutura para as nossas energias, para que as células possam se reproduzir numa quantidade suficiente em relação às que morrem. O que vai acontecer? Nós vamos perecendo ao longo do tempo. Não é? Nós vamos perdendo vitalidade. E então, o número de células que morrem são maiores do que os números de células que se reproduzem, né? Não é na mesma quantidade. Desencarnamos, mas de uma forma natural. Se nós não cuidarmos de preservar a vida, o que vai acontecer nos nossos abusos? Nós desencarnaremos com certeza muito antes daquilo que estava previsto. Esses virão em função disto. Todos nós sabemos. Nós temos os relatos nos livros que os espíritos, através de médiuns, nos trazem. Como também na experiência que nós temos dos trabalhos. Então, preciso é que se destrua para renascer. Porque o que chamais de destruição passa de uma transformação. Nada se perde na natureza.
se transforma. Veja, cai uma folha de uma árvore, ela vai para o chão. Pela ação das bactérias, pela ação dos insetos, de outros seres, essa folha, ela se transforma em energia para depois, incorporando-se no solo, as plantas poderem absorver essas energias. Então se transforma para gerar vida daqui a pouco. Então é nada mais do que uma transformação que tem por fim renovação e melhoria dos seres vivos. Preservação e conservação, não se dê a destruição antes do tempo. E a necessidade da destruição cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Por que quando isso acontece? Porque aí nós mais depurados, mais maduros espiritualmente, deixamos de causar esses excessos. Deixamos de ter ações desequilibrantes em qualquer ordem, dentro das relações entre os próprios seres e dentro do meio ambiente. Nossas ações serão equilibradas, então tudo se manterá mais preservado. Hoje se fala muito em ecologia, preservar as nascentes, os mananciais, preservar, né, o verde, os rios, né, a natureza de forma geral. Por quê? Porque nós sabemos que isso nos traz grande retorno de uma vida saudável, de um oxigênio mais puro, de um equilíbrio climático, que não é o caso que vivemos hoje. Nós estamos poluindo completamente o meio ambiente e sendo que precisamos dele. Estamos transformando os nossos mananciais, os nossos rios e mares em muitos lugares de esgoto e que temos que utilizar desse esgoto para a nossa vida. Essa é a situação. Então, por isso, a necessidade da destruição vai cessar quando o físico e o moral se acham mais depurados. Isso, o físico que já passou por processos de adaptações também de crescimentos espirituais. Por exemplo, uma flor aqui que é linda, para nós, no plano espiritual, nada mais é do que, para o plano espiritual superior, do que uma flor de uma beleza grosseira. Ainda não é tão sensível, não é tão bela as suas cores. Para nós, realmente é algo maravilhoso a natureza. Mas existem formas de evolução da natureza para se tornar mais sutil e mais bela. É o que nos reserva o futuro. Desde que tomemos consciência e comecemos, antes de destruir tudo, tomemos consciência e mudemos as nossas formas de agir, de pensar, né? Porque até mesmo causam grandes repercussões negativas ao meio ambiente. Já observaram as grandes tempestades? Antes das grandes tempestades, de se formar as grandes tempestades, observe. Dificuldade de respiração, e após uma tempestade de muito vento, chuva, raios, trovoadas, nós vamos verificar que a situação muda. Já o ar é o ar está mais oxigenado. Por quê? Porque são queimados os fluidos, fruto dos nossos pensamentos que se acumulam na nossa psicosfera, que se não fossem essas tempestades, essas trovoadas, estes raios, nós não teríamos condições de vida no planeta. Então, causa uma determinada destruição
criar são negativas, mas nós não verificamos o que aquele mal é um mal menor para que é a nossa condição de vida no planeta. Daí a necessidade, destruição necessária sim, dentro da sua normalidade e da sua condição. Nós teremos um tempo das espécies no nosso corpo, que se torna um instrumento do Espírito. Quanto mais o Espírito evolui, ele vai necessitar de corpos mais sutis. Então, nós estamos passando por transformações também. Não estamos percebendo porque nós temos essa noção ao longo do tempo. Mas pega o homem de 200 mil anos atrás e olha o homem de 100 mil anos atrás, depois de 50, de 2 mil anos atrás e o homem atual. Há uma mudança de um corpo mais sutil. Não é o homem mais embrutecido porque ele usa mais o intelectual, ele já não precisa de instrumentos. Uso da força, porque teremos máquinas, tecnologia que vão fazer esse trabalho mais bruto. Então nós vamos também passando por um processo de transformação. Os animais da mesma forma, os vegetais também da mesma forma. Só que isso para cada ser tem um tempo, e que não seja um tempo mais curto em função das nossas imprudências. Os flagelos destruidores que nós aqui nos referimos aí, alguns, tempestades, mas aqueles que dizimam boa parte dos seres do planeta. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Livro dos Espíritos, questão 757. A resposta dos Espíritos, para fazê-la progredir mais depressa. Deve-se ver os objetivos para que os resultados possam ser apreciados. Então, determinadas circunstâncias, e isso é provocado para um progresso maior. Por quê? Porque nós mesmos, os seres que aqui estamos vivendo, retardamos esse progresso. Então, os flagelos se fazem necessários para que a renovação seja mais rápida. Mais rápida no sentido, tudo tem um prazo. Se nós vamos postergando, o que falta tem que ser acelerado. Se nós temos 1000 anos para fazer determinada condição evolutiva para nós postergamos 800 anos, nós temos que fazer o que deveria ser feito em 1000 anos em 200 anos. Por isso o sentido de ser mais acelerado. É o que está acontecendo conosco no planeta hoje. Aquele que não fez, agora ele está tendo a chance de fazer, mas é atropelado e vai ter que ter estrutura para fazer, porque postergou. É o trabalhador da última hora, meus irmãos. As 24 horas é um ciclo. Cada hora é uma fase desse ciclo. Então, se pegou esse ciclo e se transformou em 24 horas. E nós somos os trabalhadores da última hora, porque deixamos passar 23 horas e não fizemos. Nós vamos ter que fazer agora, na finalização do ciclo, em 1 hora, que corresponde a alguns anos, que nós não conseguimos dimensionar. 50, 100 anos, 30 anos, vai variar. Não é? É a última hora para fechar o ciclo daquela nossa necessidade evolutiva dentro do planeta. Se não fizermos em 23 horas, teremos que fazer em 1 hora, para que esse ciclo se complete e nós estejamos numa condição
aplicada. Divaldo, num congresso que ele esteve, num workshop em São Paulo, se não me falha a memória, ele faz referência a um desses ciclos. Ciclo é em torno de 20 a 24 anos, 1000 anos, é um ciclo. Vejam que o nosso planeta Terra, ele tem um movimento de rotação e de translação. Rotação ao redor do seu eixo e de translação em relação ao sistema solar. Ok? A Terra tem esse processo. De rotação são as 20. Translação é as estações do ano, né, em relação ao Sol. E o Sol tem um movimento de rotação e de translação em relação à galáxia. E o processo, esse ciclo dele, leva 20 e poucos mil anos. De energias, não é energia quente, mas energias que nós temos que estar com um corpo mais sutil, mais sutilizado para receber. E o que acontece? Quando a gente fala assim, que nós estamos no planeta, agora na última hora, nós seremos tirados do planeta, não é, é a misericórdia divina. Exatamente no fechamento desse ciclo, nós teremos que ter uma determinada faixa vibracional para ficar no planeta. Se nós não atingirmos uma faixa vibracional tal, definida, nós iremos sofrer muito. Por isso que estamos já tirando o espírito da nossa psicosfera, do planetária, para ir para outro orbe em missão, num planeta mais primitivo, porque já não tem condições de ciclo, no processo de rotação, translação do nosso sistema solar em relação à galáxia. Porque tem um tempo. Por misericórdia. Porque não vamos atingir uma faixa vibracional que seja própria para o planeta Terra naquele novo ciclo. Essa é a questão. Então, tudo tem seu tempo. Se nós não postergarmos, chega num ponto que não conseguiremos em uma hora, no fechamento do ciclo. E aí nós teremos que ir para um outro planeta, trabalhar, conquistar uma condição evolutiva tal para depois retornar. Podemos retornar. E depois vamos retornar. Essa é a situação. Então nós estamos vivendo essa condição. Algumas mudanças nas placas tectônicas, por isso os maremotos, os tsunamis. Nós estamos mudança no eixo do próprio planeta Terra. É pequeno que quase não temos percepção, mas está mudando. Nossa geração não está vendo, nem a segunda, a próxima geração talvez não vai ver assim uma mudança brusca, mas está mudando. Nós vamos chegar num ponto que nós não teremos no planeta as condições climáticas extremas, muito frio ou muito quente. Nós teremos uma condição amena, própria por merecimento dos espíritos que aqui ficarem. Numa nova condição, vai estar melhor, não é? Então, por isso, essas mudanças vão existir nas estruturas materiais do planeta, mas também nas estruturas dos seres vivos do planeta. Então, se nós acelerarmos o processo de forma negativa, nós teremos essas repercussões e talvez às vezes nós não teremos o tempo para recuperar tudo isso nesses fechamentos de ciclo. Isso é da lei. Não existe o protecionismo na lei de Deus. Existe um equilíbrio.
equilíbrio cósmico, meus irmãos. É cósmico. Vejam que é um processo, a nossa Via Láctea também faz um processo de rotação e translação no universo. E somos responsáveis pelo meio ambiente, porque esses pensamentos negativos nossos, ele causa um problema no meio ambiente. Vejam só, a gente não vê, né, o que pensa, mas pensar é realizar. Se nós pensamos coisas positivas, ótimo, mas não é isso que se predomina na psicosfera nossa. E a somatória das psicosferas individuais formam a psicosfera do Então, as estruturas materiais estão sofrendo mudanças, mas nós precisamos também passar por mudanças. As guerras, meus irmãos, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Nós não queremos levar desaforo para casa. Aí os líderes das nações decidem. E quem colocou aquele líder lá? A população. Quem permitiu isso? A população. E é a população que vai ter as repercussões disso aí. Se nós não queremos mais guerras, nós não queremos mais atrocidades, coisas negativas, nós temos que pensar no que vamos fazer. Ser responsável nas ações e nos pensamentos. Então é o transbordamento das paixões. Ah, mas eu estou defendendo o país. Que isso? Está tentando, na realidade, aquele que está decidindo é que não aceita determinadas condições de buscar o entendimento, o diálogo. E aí, quando um não quer, dois não brigam. Não existe esse ditado popular? Está aí. Se o país não quiser, não precisa ter guerra. Busca outras formas para o entendimento. O assassino. Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Vejam, meus irmãos, é uma engenharia o processo da reencarnação nossa. Por exemplo, a nossa pátria-mãe não é o aqui o Brasil. O Brasil tem 500 e poucos anos. De onde viemos? Continente europeu. Não é? Fomos trazidos para esse país novo para ajudar e também para que a gente pudesse superar. Eu me lembro, eu estava na Federação Espírita Brasileira, conversando com o Jorge Godinho, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele disse que estava na Amazônia, junto com o responsável da federativa lá da Amazônia, e estava ele e o Raul Teixeira. Eles pegaram um barco, uma lancha motorizada, para fazer uma atividade doutrinária numa região ribeirinha, lá da Amazônia. Quando chegaram nessa região,
tinham muitas crianças que viram a lancha chegar, e alguns indígenas, e o centro ficava acima de uma ribanceira. E ali ele viu os olhinhos daquelas crianças. E o Raul comentou que Camilo chegou para ele e disse assim, aquelas crianças que estão ali, indígenas, só que de uma feição diferente, uma feição mais bonita, assim. Ele disse assim, são europeus. São europeus que pediram para uma existência naquela região da selva, como indígenas, para poder ficar fazendo reflexões como espírito. Aí a gente acha, meus irmãos, quando se depara com um indígena, com uma pessoa muito simples, nós tiramos conclusões precipitadas. Mas são pessoas, são espíritos com alto cunho intelectual, mas que ainda não atingiram um determinado grau espiritual de ética, de moralidade, e que, para uma reflexão maior e mudanças, pediram para reencarnar como indígena na selva do Brasil, na Amazônia, para um período de reflexão. Como às vezes nós nos deparamos com pessoas muito simples na rua, que mal sabem ler e escrever, mas que são espíritos por mérito, pediram vir nessa condição, espíritos super elevados. Lê do engano nosso. Então vejam, são criaturas que pediram para estar naquela condição, para uma expiação, para uma reflexão, um amadurecimento maior espiritual, porque se tivesse naquela situação, naquele meio ambiente europeu, não teria um aproveitamento reencarnatório. Então solicita uma reencarnação, 2, 3, 4, às vezes num ambiente como esse, hostil. É assim. Por isso que nós encontramos indígenas num país tão novo como o Brasil, por isso que nós encontramos ainda tribos na África. Mas também, quem são esses espíritos que estão reencarnando lá na África, nessas condições que a gente observa? São espíritos, às vezes, altamente intelectualizados, mas que não atingiram uma condição moral e que, por misericórdia divina, solicitam estar naqueles ambientes para poder refazer caminho. Então, são terras de redenção. Não tem noção. Nós não temos noção. Terras de redenção, meus irmãos. Deus é Pai, é amoroso, Ele só nos dá o que é de melhor. Mais essas terras de redenção para que o Espírito possa se redimir. Não precisaremos mais, mas por enquanto ainda será necessário. Tudo é bem aproveitado para proporcionar condições melhores aos filhos. É assim que Deus procede. Então nós não podemos tirar a vida de ninguém. Um segundo da existência de um indivíduo pode trazer uma grande diferença para esse indivíduo no plano espiritual. De repente, naquele segundo, ele se arrepende de algo. Ele vai estar numa situação espiritual, no plano espiritual melhor, mais equilibrada. Talvez ele não precise, para isso, uma nova reencarnação por causa daquele minuto.
Então, não podemos tirar a vida do nosso semelhante. E se nós, por exemplo, em relação aos seres mais inferiores ao homem, o animal, abater para podermos nos alimentar, ótimo, mas a gente observa, por exemplo, que se abate para tirar, por exemplo, elefantes na África, para tirar apenas o marfim e deixa apodrecer a carcaça no campo. É certo? Não é. Para se alimentar, para atender uma necessidade de um povo ou do indivíduo, tudo normal, equilibrado. Mas, além disso, passou acima da necessidade, nós seremos responsáveis. Nós seremos responsáveis e teremos que reequilibrar aquilo, tudo que estamos fazendo, os excessos. Olha bem, são regiões de redenção. Se eu procuro destruir sempre o meio ambiente, eu vou numa condição complicada, de extremo, aí eu vou reencarnar no deserto, eu vou reencarnar em regiões onde não tem tanto alimento, a falta vai me fazer facilmente. E outros trabalham a vida toda sempre naquela condição mais humilde, mais simples e tal. Por quê? Porque às vezes ele mesmo pediu, porque caiu, passou pela experiência da riqueza, não soube aproveitar, solicita uma reencarnação, passando por algumas dificuldades no campo financeiro, algumas dificuldades concernente a uma determinada região, para poder o espírito aprender alguns aspectos que ele não soube valorizar em outras situações. Então, todos nós experimentamos a riqueza, e é a pior prova que existe, mas às vezes a gente fica com inveja da mansão, do carro, do poder, do dinheiro. Mas o sol brilha para todos, meus irmãos. Todos têm as pernas que podem caminhar. E não souberam valorizar. E assim vai. É o grande aprendizado da vida. Nós não podemos tirar a vida. Nós não podemos. A crueldade, não é? É o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. A gente observa, às vezes, tem na avenida várias árvorezinhas plantadas, passa as pessoas aí, quebram todas as árvores, destroem, passa por cima das flores. É crueldade, meus irmãos. Não são, é ignorância. A gente, às vezes, começa a pensar negativamente em relação a essas pessoas, mas deveria ser o contrário, são aquelas que mais precisam da nossa paciência, da nossa prece, porque realmente a ignorância é algo triste, não é? Algo triste, meus irmãos. A ignorância se dá em todos os campos. Até nos grandes poderes nós temos muita ignorância. Muita gente com muito dinheiro e poder, muito ignorante também. É triste, é de chorar. Veja que Jesus, de vez em quando, e ficava ali contemplando as estrelas, refletindo e às vezes chorava, porque ele fazia os atendimentos aos cegos e via que daqui a pouco eles estariam fazendo as mesmas loucuras de antes. E ele sentia tristeza no coração de ver tanta ignorância,
de não perceber recursos que Deus, nosso Pai, destina a cada um de nós e nós viramos as costas ou destruímos de forma irresponsável. Então, a crueldade tem que não fazer mais parte das nossas vidas, das vidas de relação nossa. Não podemos deixar mais que isso aconteça. Vamos ser bons exemplos para que isso vai sendo afastado do nosso convívio. O duelo. O duelo é um assassínio e um costume absurdo, digno de bárbaros. Da época do Livro dos Espíritos, era uma época muito comum. Mas hoje, meus irmãos, nós vemos a todo instante. Os rachas nada mais são do que duelos. Duelos. E o pior do que antes, porque antes as pessoas se afastavam e se duelavam. Ele pode matar N pessoas em alta velocidade. Não vai causar só o problema entre um e o outro. Então, quanta coisa ainda nós precisamos refletir e mudar em nossos comportamentos. A pena de morte. Como se a pena de morte resolvesse a situação daquele espírito. Nós temos que ter processos educativos, de ensino-aprendizagem. A pena de morte não educa ninguém, só rebela. Incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Nós temos que ter, sim, condições dignas dessas pessoas que não conseguem conviver na sociedade de forma equilibrada, ter um local para ficar, mas digno, que possa a pessoa crescer, a pessoa se desenvolver, se educar, para que no futuro possa voltar ao seio da sociedade. E nós temos que buscar que isso venha a ser atendido. Porque o que a gente observa hoje é de assustar. Reunir num cubículo de 4 metros quadrados N pessoas. A pessoa ali se rebela, não tem condições sobre-humanas. Hoje, se nós formos ver novamente na agropecuária, hoje com diminuição das áreas para nós termos a criação de gado ou as granjas de galinhas e tal, o que fazem hoje? Hoje, nas granjas, cada franguinho daquele tem uma metragem quadrada para poder ali se desenvolver. Por isso que nas granjas elas têm que ser retiradas do meio urbano por causa do barulho. Porque se tiver muito barulho, as aves elas se movimentam e ocorre a mortandade pelo pisoteamento. Ou o estresse que provoca o canibalismo. Assim, para o suíno, para o gado, provoca o canibalismo, por causa que eles ficam fora do normal, nessas condições de vento, de temperatura, porque eles têm que ter uma temperatura, uma metragem quadrada calculada para não perder energia e tem que estar comendo o tempo inteiro. Não é só o alimento que nós estamos consumindo, nada contra, mas, desde que seja de forma mais equilibrada. E aí qualquer barulhinho, qualquer situação provoca estresse. E isso leva a canibalismo, uma ave comendo a outra. No suíno isso existe, no bovino também existe, quando estão confinados. Porque eles ficam ali só comendo para quê? Um franguinho desse que nós consumimos aí, de 2 quilos, 1,5 quilo e tal, ele é 30, 45 dias ele já vai para o abate.
Então ele só come 24 horas por dia. Água e ração, água e ração. E luz, não fica escuro, é claridade o tempo inteiro. Então fica estressado. É o alimento que nós consumimos. Então, se nós não cuidarmos, né, o que vai acontecer? A pessoa retirada da sociedade, coloca ele num cubículo de 4 metros quadrados com 10, 15 pessoas, vai ficar estressado. Por isso, a violência aumenta, não diminui. Aumenta, porque causa estresse, gente. Isso causa no animal, vai causar no ser humano também. É natural. Nós temos que ter uma metragem quadrada suficiente para nos movimentar de forma harmônica e equilibrada. Se não tem, como é que nós vamos? Um indivíduo entra, vai para a cadeia, vai para a prisão, ele sai pior, não sai melhor. Não é? A repercussão que existe é fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Por isso, são termômetros para avaliarmos a nossa condição de evolução. São termômetros. Veja que é fora do que nós causamos essas situações pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Gente, nós jogamos mais da metade dos alimentos que poderíamos estar ajudando as crianças, ajudando a manter uma criança na escola, para que não seja o marginal de amanhã. Porque vai ser, e nós vamos nos isolar fruto da nossa atitude no meio ambiente. É por isso. Então as repercussões recaem sobre nós mesmos. Grades, muros altos, não saímos determinada hora do dia na rua, de medo. Estamos nos isolando. São repercussões daquilo que somos no meio ambiente. E nós temos que viver as repercussões disso. Então, a pena de morte é isso, mas você também pode, e pelas nossas atitudes, nós podemos ir matando aos poucos. Hoje nós encontramos miseráveis. Dentro de um processo reencarnatório, a miséria não faz parte, gente. A pobreza sim, mas a miséria não. A miséria é fruto do nosso egoísmo. Não precisaríamos ter. Nós vamos sentir as repercussões desses próprios desequilíbrios. É aprendizado. Recai sobre aqueles que estão no próprio planeta. Não tem escapatória. Não vamos sair daqui numa nave e irmos para um outro planeta para morar. Nós temos que dar conta desse. E se não dermos e não fizermos a nossa parte, aqueles que fizerem ficarão, mas aqueles que não fizerem irão para um outro sim, em piores condições que a Terra. Mas vejam que beleza, por misericórdia divina nós vamos como missionários. Vejam, missionários, que nós vamos para lá para desenvolver um planeta primitivo. E a gente não vai entender, mas que saudade é essa? Mas depois de alguns milênios a gente retorna, né? Mas é assim, está nas nossas mãos.
de forma muito simples. Messias quer dizer que é uma palavra do povo judeu. Messias quer dizer o defensor do povo, do judeu. Por isso que colocaram que Jesus seria o Messias. Mas o povo judeu achava que Jesus viria como um guerreiro para defender dos inimigos, os judeus dos inimigos. E Jesus veio da forma mais simples possível. Ele veio, ficou num local que tinha os animais, ele veio diante dos seres mais insignificantes, as plantas, os seres vivos ali, os animais e o homem. E ali ele veio, né? E a sua luz se fez presente. E vejam que onde Jesus, nas suas pregações, ele se aproximava de quais pessoas? Dos poderosos? Dos comandantes? Não, das pessoas mais simples. Eram aqueles, por isso é que ele cantou o hino das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Ele buscou esses que já estavam com o coração para a altura da boa nova. Foram esses. Os poderosos, os comandantes, os guerreiros, eles não tinham tempo para isso. Mas aqueles seres mais simples, mais humildes, eram que estavam com o coração preparado para a boa nova. Possamos nós bem aproveitar, né, todos esses recursos que Deus coloca em nossas mãos. Mas diante do nosso irmão, tenhamos essa atitude de ver, analisar as dificuldades do outro. Aquele que mais nos espizinha, aquele que é mais ignorante, é aquele que mais precisa de nós, da nossa paciência, da nossa misericórdia, da nossa indulgência, do nosso perdão. São esses, meus irmãos. Somente atitudes como estas que nós teremos condições de melhorar o meio ambiente que nós vivemos. As questões do plano material, elas se darão naturalmente, porque tudo aquilo que se nós fizermos for de equilíbrio, as repercussões assim também o serão. Então, que possamos pensar neste final de ano, num momento que nós nos lembramos de Jesus, lembrar passos importantes no sentido das nossas responsabilidades em relação às nossas ações, em relação aos nossos pensamentos, em relação ao nosso comportamento no seio familiar e social. Muita paz a todos e muito obrigado. Agradecemos muito ao Luiz pela palestra desta noite, que abriu a nossa jornada espírita, falando de um tema realmente muito importante para a nossa reflexão e nossa atuação, né, como, de fato, espíritos ativos neste mundo, né, onde nós estamos inseridos. De fato, esse é o espiritismo, né, que nos chama a atenção para aspectos práticos, né, da nossa existência. E é assim que nós vamos evoluindo e progredindo. Muito obrigado, Luiz, pela a doutrina espírita, aí nessa entidade agrega os centros espíritas do estado do Paraná todo. E vamos vem o pessoal, o grupo lá cantando luz do Centro Espírita Caminho da Luz de Ibaiti. Eles vão estar conosco aqui amanhã, né? Então vai ser uma palestra musicada com o nosso
também às 20 horas, nosso irmão Francisco Ferraz, né, vai estar aqui conosco mais uma vez também para proferir a palestra de encerramento dessa jornada espírita. Então convidamos a todos para que estejam conosco aqui amanhã e sábado ainda também. E agradecemos muito a todos que fizeram presentes aqui hoje, todos os irmãos que nos acompanharam pela internet também. Vários irmãos estão nos acompanhando pela internet hoje, então muito obrigado a todos. Convido a todos também que conheçam a nossa livraria. Nós temos vários títulos, né? Inclusive temos alguns lançamentos que chegaram aí hoje, do Raul Teixeira, André Trigueiro, para que todos possam conhecer também os livros, né? E fazer uma aquisição boa aí de um título bom para o final de ano, quem sabe presentear um amigo, né? Presentear um parente, né? E também tem a agenda do programa Momento Espírita, a agenda do Momento Espírita também à venda aí, a agenda 2020. Agenda também, e quem sabe aí fazer uma aquisição colaborando também com as atividades aqui do centro. Muito obrigado a todos, né? Vamos fazer a nossa prece final, rogando ao Mestre Jesus que nos ilumine a todos nós. Dada mais uma vez, estamos aqui no plano físico nesta noite, aprendendo um pouquinho mais. Agradecendo muito pelos espíritos amigos que continuamente têm transmitindo a nós toda sorte de bênção, de paz. Muitas vezes não nos damos conta sequer desse auxílio que chega a nós, mas que com certeza tem sido dirigido a nós todos continuamente. A todos os espíritos amigos, nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, aqueles espíritos que nos são simpáticos, que se preocupam conosco, nosso muito obrigado por tudo que tem feito por nós. E acima de tudo ao nosso Mestre Jesus Cristo, porque continuamente, diuturnamente, tem velado por nós ao longo de todos esses séculos. Com amor paternal, tem olhado por nós todos, nos ensinado, nos mostrado o caminho. Por isso agradecemos a Ele de modo especial. E nesse mês de dezembro, em que a humanidade inteira, ainda que inconscientemente, lembra e relembra os acontecimentos magníficos do nascimento do Mestre, quando da sua encarnação aqui na Terra, para nos trazer a paz, o ensinamento de amor e de concórdia entre todos. Que essas lembranças gloriosas nos façam mais próximos de Deus e mais próximos do nosso irmão que precisa de nós. Aqueles que ainda jazem, que sofrem, que estão abaixo de nós. Vamos fazer o que precisa ser feito em favor desses mais. Assim seremos reconhecidos como verdadeiros e dignos servidores do Mestre Jesus. Nos ilumine a todos na nossa jornada. Nossos irmãos, entes queridos, familiares, onde quer que estejam, recebam a paz